Olá, boa noite pessoal. Meu nome é Leonardo Ferreira e hoje eu vou abordar um assunto que eu percebo que muitos brasileiros, com a crise financeira, com a violência, eles estão pensando em sair do Brasil. Então eu vou contar a minha história. Cada imigrante tem uma história diferente, cada imigrante passou por uma situação diferente, cada imigrante teve uma experiência de vida diferente. Então eu vou relatar a minha experiência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. Eu era office boy de uma agência de publicidade no centro do Rio, na Cinelândia. Eu sou carioca. E lá eu trabalhei uns 2, 3 anos. Depois eu passei para o Banco Nacional, onde eu segui carreira. Eu comecei como caixa e terminei como gerente de novos negócios. Trabalhei muitos anos como caixa e depois, já no final da carreira, foi quando eu fui promovido. Morei em São Paulo, depois eu morei na cidade da minha mãe, no interior do Rio, Campos. Voltei para o Rio, fiquei uns anos no Rio e depois eu resolvi migrar, sair do Brasil. Naquela época, os bancos brasileiros eles eram muito cheios, porque os bancos concentravam a maioria das atividades econômicas do país. Então tudo era banco, tantos depósitos, carnê, contas d'água, luz, gás, carnê do baú da felicidade, conta de escola, tudo era concentrado nos bancos. Então as filas eram imensas, aposentadoria, tudo isso era nos bancos. E a administração do banco, pelo menos do meu banco na época, os diretores, os CEOs, eles tinham assim uma mentalidade, uma coisa muito interessante, porque eles culpavam muito a gente da fila dos bancos. Eles falavam, os caixas, eles falavam, as filas são grandes porque vocês não estão otimizando o tempo, porque vocês não não estão agindo da forma correta, porque eu viajo para os Estados Unidos e nos Estados Unidos não tem fila em banco. Aqui tem muito. Vocês então não estão fazendo as coisas corretas. E eles traziam, aqueles livros do exterior, traduziam do inglês para o português, como o Banco Minuto, de técnicas que na realidade não condiziam com a realidade do Brasil, porque eram técnicas desenvolvidas para o sistema bancário americano. Depois, viajando, virando imigrante, conhecendo, aí eu descobri por que agências bancárias nos Estados Unidos não tem fila. Porque nos Estados Unidos ninguém paga nada em banco. Banco é essencialmente para você depositar dinheiro, sacar cheques e fazer investimentos. Então os bancos, eles não têm fila. Você virtualmente não paga nada em banco. Você utiliza os correios aqui são utilizados para tudo. Você recebe cheque, você paga, envia cheque, você paga conta, você recebe conta. Os correios aqui são uma das instituições mais tradicionais, respeitadas do país. O americano tem muito orgulho do seu correio, porque ele é utilizado para quase tudo. Então, não há filas em banco aqui, essencialmente. Depois o que aconteceu foi a insegurança trabalhista, porque eu trabalhava num banco particular e o índice de demissões era assim imenso, imenso. Você ia trabalhar hoje, o colega que trabalhava na empresa há 20 anos, 25, 30 anos, era demitido. O número de demissões foi muito, muito grande. Oscilava conforme a situação financeira, a economia, mas geralmente passou a ser muito grande. Naquela época, meados da década de 90, a violência ainda não era um fator assim tão preocupante. A cidade já estava ficando perigosa, as grandes cidades brasileiras, não somente o Rio, mas não nessa intensidade assustadora que a gente vê hoje em dia. Não dessa forma tão violenta, tão ampla, que infelizmente assola as metrópoles do Brasil. Então foi basicamente essa incerteza. E outra coisa que eles inventaram, que era assim, hoje você vivendo em outra cultura, experiência no Brasil, experiência profissional virava defeito. Eles falavam assim, você trabalha aqui, mas se você for embora, você não arruma emprego em lugar nenhum, porque você tem vício. Então, no Brasil, a minha experiência virou vício.
Quando que aqui no exterior eu sou um senior, eu tenho experiência, eu tenho prática, isso é altamente valorizado. E no Brasil era uma forma de te desvalorizar e dizer que você tinha vício, porque você trabalhou muitos anos numa outra empresa, muitos anos numa função. E no patamar que eu cheguei, se eu fosse mandado embora, seria muito difícil arrumar um outro emprego no mesmo nível, porque eu era um gerente de negócios, então quantas vagas existem? E o fato de eu ter experiência era interessante. Se eu fosse numa entrevista, eles podiam falar: olha, sinto muito, você não tem experiência. Agora, se eu tivesse, eles podiam falar: sinto muito, você tem vício. Então, eu me cansei um pouco dessa situação. Eu já era fluente em inglês. Eu escolhi um país de língua inglesa porque eu não teria que reaprender o idioma. E eu desci aqui no aeroporto de Miami, na Flórida. Eu vim sozinho, eu imigrei sozinho, eu não vim com amigo, eu não vim com parente, eu não conhecia ninguém. Eu desci no aeroporto da Flórida sem saber olhar para o lado direito ou lado esquerdo. Eu só tinha na minha mão a reserva do hotel, do quarto que eu aluguei, sozinho. Depois minha vida tomou outro rumo, eu casei, eu tive filho, conquistei meu espaço, mas o que me, me motivou a sair do Brasil foi justamente essa insatisfação com o mercado de trabalho, com essa desvalorização do trabalhador. Ou você era funcionário público, ou você vivia nessa incerteza. Eu vejo nas notícias, vejo nos noticiários, a situação parece que regrediu até. Né? Agora piorou com a violência. Além de você ter o que você já tinha, você ainda conta com a violência generalizada. Tá? Mas esse foi o motivo que eu resolvi sair do país. E uma vez que você sai, a readaptação é difícil, porque você conhece a diferença. Você entende agora, você sabe comparar, porque você tem parâmetros. E uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu comigo é que eu não estou imigrante, eu sou imigrante. Uma vez que você imigra, você nunca mais é a mesma pessoa. Você convive em outro país, você convive em outra sociedade, outra cultura, a sua forma de ver o mundo, de ver a vida, a gente fica meio cigano. Então, essa foi minha experiência, hoje está sendo minha experiência, essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado e obrigado aí pela atenção por me ouvirem.